Graça e paz, igreja. Shalom. Diga para o teu irmão, é muito bom estar perto de você, querido. Eu quero que você dê um sorriso para ele. Mostra os seus dentes. Se você está de aparelho, você fala, meus dentes vão ficar mais bonitos. Amém? Tremendo isso. Nós estamos hoje aqui, apesar de toda a programação, apesar dos recados aí, nós estamos em Páscoa. Amém? E restaurar é um desafio. Diga para o seu irmão, restaurar é um desafio. Mas nós somos ministério da restaurar. Fala para o seu irmão, você é da restauração. Então hoje aqui nós vamos aprender muitas coisas aqui. Talvez você tenha entrado aqui hoje e não entendeu a atmosfera ainda. Mas hoje, querido, é o terceiro dia. Começou sexta-feira, Páscoa. Nós estivemos lá em Unamar. Não foi? Algo tremendo. E quando eu comi daquela mesa, que é muito parecida com essa daqui, eu não vou falar os nomes e explicar detalhe, porque a igreja não vai entender, eu tenho que ser bem devagar. Só o pastor Paulo, o Adriano está mais por dentro. Alguns que andam mais tempo comigo, sabe o significado profundo dessa mesa? Porque essa mesa é a mesa do Senhor. Foi no dia de Páscoa que Jesus se revelou como Cordeiro de Deus. E essa noite, queridos, nós vamos estar aqui hoje com um coração contrito, quebrantado. Enquanto eu ouvia a música que o Diego cantou, digno é o Senhor, sobre o trono está, eu fechei os meus olhos. Eu fui arrebatado lá em Apocalipse, eu comecei a chorar, estava ali. Eu consegui ver o trono de Deus. E o Elohim, o Adonai assentado nesse trono. O Criador de todas as coisas, fez tudo perfeito. Jesus fez você perfeito. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito. Mas um dia, querido, o homem se tornou escravo do pecado. E nós vamos ver que o plano de Deus, desde o dia que o homem caiu e se tornou escravo, era libertar esse homem. Porque Deus ama o homem. Em João 3,16 nós vemos uma declaração de amor. O apóstolo João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o único Filho que Ele tem. E quando entrou na segunda estrofe, elevo minhas mãos ao Cristo, ao Messias, que venceu. Eu lembrei desse Cordeiro, e Ele está assentado no trono de Deus. Você pode dar um aleluia aí, querido? Ele foi exaltado em glória. Ele ressuscitou. A coisa mais tremenda, que muitos às vezes não percebe no período da Páscoa, é porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele poderia ter ressuscitado no outro dia, ou 5 dias depois. Mas Jesus, de uma forma bem simples, queridos, deixou claro que Ele veio para cumprir o propósito ou as profecias. Para quê? Por que nos reunimos aqui hoje? Porque nós temos essa mesa. Nós vamos ler na palavra daqui a pouco, nós vamos conhecer que o desejo de Yeshua, de Jesus, era que lembrássemos sempre que nos reuníssemos para comer a Páscoa da sua morte. E ao pegar o cálice de vinho, o quarto cálice, o cálice da redenção, Ele declarou, olha, esse cálice eu não vou beber. Eu vou guardar ele para beber com vocês. Porque Malaquias diz que Elias viria. E Elias já tinha vindo.
Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero dizer que o mundo precisa conhecer esse Jesus. Você pode dizer amém? Quantos querem receber hoje uma palavra de Deus? Quantos estão aqui dispostos a abrir o coração para receber revelações do céu? Diga assim: Senhor, meu coração está aberto. Diga: Senhor, hoje nessa noite eu quero ser tocado pelo seu Espírito Santo. Agora eu quero que você diga ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu sou o seu templo. Diga: Espírito Santo, venha e encha o templo novamente. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, o mesmo texto que o Lucas abriu em Êxodo capítulo 12. Porque hoje nós vamos comer essa mesa. No coração de Deus, queridos, sempre existiu o desejo de se revelar para o homem. Quantos aqui tem mais de 5 anos de convertido? Mais de 5 anos. Levanta para me ver. Quem tem menos de 5 anos de convertido? Menos de 5 anos. Menos de 1 ano. 1 ano. Menos de 1 ano que eu me converti. 1, 2, 3. Glória a Deus, porque tem muita gente madura. Mas esses novinhos que estão aqui, eu quero dizer que vocês são abençoados. Amém? Vocês são recém-nascidos, estão nascendo agora no Evangelho. Eu tenho mais de 15 irmãos. Aliás, nasci na igreja. 9 anos de idade, minha mãe voltou para Jesus, ela já era crente, desviou, voltou, depois logo meu pai. E aí nós fomos criados na igreja. Só que nós, como qualquer criança, ia para a igreja para correr, brincar, para tacar pedra no carro. É isso que criança faz na igreja? Você está rindo, Juninho? Ó, a vara vai cantar. Porque criança é criança. O desejo de Deus é fazer de cada um dos seus filhos, assim como Ele fez com Jesus, ensinado na palavra. E essa noite, queridos, eu queria falar da Páscoa e do Jesus como sacerdote, como Messias, como Rei. Porque só há um desejo que todos nós temos e não sabemos identificar esse desejo, é quando vai ficar bom. Porque por mais que a gente queira entender o propósito de Deus, e o propósito de Deus está na sua vida, diga para o seu irmão: o propósito de Deus está na tua vida. Diga: Deus já está agindo na tua vida. Vou melhorar: Deus é presente na sua vida. Mas parece que não, não é? A gente nunca está satisfeito. Quantos aqui estão totalmente satisfeitos? Levanta a mão. Glória a Deus, tem uns homens cheios de fé aí, mas a maioria de nós nunca está totalmente satisfeita. Está faltando alguma coisa, não é? Mas isso não é defeito seu não, é porque realmente está faltando. O Rei Jesus vai vir reinar, é o que está faltando. Um dia Ele vai estabelecer o reino de paz, de justiça, de equidade, e nós vamos poder viver todas as coisas que Ele nos prometeu na sua palavra. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração de alguma pessoa, de algum homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus conquistou isso para nós. Aleluia. Êxodo capítulo 12. Queria que você abrisse. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Preparei aqui uma colinha rapidinho.
12, capítulo 1. E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito e disse: vocês devem iniciar seu calendário por esse mês, e ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem para toda a congregação de Israel e digam: no 10º dia desse mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena para o carneiro inteiro ou o cordeiro. Nesse caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhar, dividindo de acordo com o número de pessoas que vão comer. E o animal deve ser sem defeito, macho de 1 ano. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês. E então toda a assembleia da comunidade de Israel o sacrificará ao escurecer. E vocês devem pegar a parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta, na viga superior e na entrada da casa em que comerem. Nessa noite eles devem comer a carne assada no fogo e deverão comer a matzá e o maror. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com cabeça, partes inferiores, pernas e órgãos internos. E que nada sobre até amanhã, e se sobrar algum pedaço, queime completamente. Eis como vocês devem comê-lo: com cintos apertados e sapato nos pés, cajado na mão. Vocês devem comer bem depressa. Esta é a peça ou a Páscoa do Senhor. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. E executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. E o sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. E quando vir o sangue, passarei por sobre. Diga comigo, Páscoa. Diga comigo, favor de Deus. Diga graça de Deus. Diga bondade de Deus. Diga misericórdia de Deus. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração para falar desse momento hoje, antes da nossa ceia, é por qual motivo, ou qual é o propósito de Deus, quando Ele deu a ordem do povo de celebrar a Páscoa. Irmãos, há muito tempo, a igreja esqueceu do verdadeiro motivo pelo qual celebrava a Páscoa. Às vezes nós ficamos tão envolvidos nessa semana com o trabalho, com as nossas férias, com a nossa viagem, que nós não nos percebemos que o significado de Páscoa não é só para ser lembrado. É um momento solene, porque lembra do propósito, ou seja, de todo o plano de Deus para o resgate da humanidade. O texto que eu acabei de ler fala da saída do Egito, quando Moisés recebe um comando de Deus. E Moisés foi o grande libertador. Você não conhece, por exemplo, Israel, mas eu tive em Israel. E Moisés está nos 4 cantos da nação de Israel. Somos no cenáculo, está lá as tábuas da lei. Então, Moisés foi o grande homem. Até hoje é o grande homem para os judeus. E Moisés, queridos, era exatamente a figura ou a tipologia daquilo que Deus iria fazer com aquele povo 1000 e tantos anos depois. Porque quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, apareceu quem? Quem que apareceu?
Alguém estudou aqui? Escola de líderes? Quem apareceu lá na transfiguração? Moisés. Mas quem? Elias. Apareceu a lei e apareceu os profetas. Páscoa, quando foi instituída por Moisés, apontava para alguma coisa. Apontava para um final. E nós vamos ver lá em Mateus, quando Jesus celebra a Páscoa, é revelado o propósito de Deus. Porque todas as vezes, queridos, que nós falamos de redenção, ou nós falamos de restituição, nós associamos tudo a uma vida plena, não é? Na verdade, uma vida completa. Todos nós queremos ser prósperos, todos nós queremos ser felizes. Mas só há uma forma, querido, de ser feliz e de ser próspero: recebendo libertação. Aquele povo estava escravizado no Egito, e lá no Egito, eu não vou falar do Egito espiritual, estou falando primeiro do Egito carnal. Lá no Egito, eles trabalhavam todos os dias, eles não tinham um dia de descanso. Eles não tinham um domingo como você, ou sábado. Eles eram escravos e eles faziam tijolos, eles choravam, eles clamavam a Deus para que aquela agonia da vida deles acabasse. E não demorou muito, Deus fez esse plano. E quando ele deu as 10 pragas ao Egito, ele mandou esse homem Moisés ir lá e avisar o faraó: deixa o meu povo ir. Pastor, eu já conheço essa história. Quantos conhecem essa história? Todos. Mas a grande verdade, queridos, é que nós fomos trazidos a essa realidade de hoje. Hoje nós estamos aqui, queridos, como libertos, como livres. Outrora éramos escravos, como nós vemos o povo aqui escravizado no Egito. E aquele povo foi para o deserto. E lá no deserto eles comeram o maná, eles tiveram todo o favor de Deus. Interessante é que eles, ainda vendo todos os milagres de Deus, aquele povo experimentando o melhor de Deus, porque libertação, na vida de um escravo, a carta de alforria é a coisa mais preciosa para ele, porque ele pode ser dono do seu próprio nariz. E a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Aquele povo vai, chega em Massá, chega lá onde estão 70 palmeiras, 12 fontes. Aquele povo no deserto aprende tudo que Deus tinha dado para Moisés no Sinai. Mas uma coisa, queridos, é uma pessoa ser livre da cadeia. Uma coisa é o assassino pagar lá o tempo dele de prisão, depois ser livre. Outra coisa, queridos, é a pessoa ser livre por dentro. Porque muitos podem deixar de ser escravos e continuar escravos do pecado, escravos de si mesmo. A Páscoa não foi perfeita no seu âmago, porque ela precisava de um cordeiro diferente daquele cordeiro que iria poupar somente os primogênitos. A Páscoa que Moisés celebrava apontava para um libertador maior, que morreu e deu sua vida. Nós sabemos quem é Ele, nós sabemos que é Jesus. Porque o homem pode ter muitas coisas, queridos, mas a verdadeira libertação na vida de uma pessoa é quando ela conhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos conhecem esse Cordeiro? Quantos já entregaram aqui sua vida a Jesus de Nazaré? Você pode dizer aleluia. Diga, obrigado, Senhor. Jesus, queridos,
Primeiro, como Messias. 3 coisas eu vou falar sobre ele antes dessa ceia. Jesus como Messias, ele precisava vir a essa terra e ser reconhecido como aquele que não tinha pecado, ele era santo. Ele deveria cumprir todos os requisitos, ser da genealogia de Davi, nascer de uma virgem, nascer em Belém. E todas as profecias ele cumpriu. Jesus é Messias porque Jesus veio para apontar o caminho, ou melhor dizendo, para apontar o modelo de vida. Ele diz: eu sou o sábado. Quantos já ouviram falar nisso? Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. E ele diz: olha, vinde a mim e achareis o quê? O sábado. Achareis descanso. Jesus mostra para nós que o Shabat é um modelo de vida. Ele se tornou Messias quando ele trouxe para Israel. E nós vamos ver isso aqui em Mateus, se não me engano. Mateus 21. Abra sua Bíblia em Mateus 21, eu quero ler com você. Eu estive nesse lugar, lá em Jerusalém. Lindo esse lugar. De frente do Monte das Oliveiras você vê a porta de entrada onde Jesus entrou em Jerusalém. Então, primeiro Jesus como Messias na Páscoa. Mateus capítulo 21 diz: e se aproximaram de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e Yeshua enviou 2 discípulos com as seguintes instruções: vão à aldeia, está adiante, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Desamarrem os 2 e tragam-os a mim. E se alguém lhes perguntar algo, diga: o Senhor precisa dele, e ele devolverá. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta: digam à filha de Sião: olhem, seu rei está vindo até você, montado humildemente em um jumento, e em um jumentinho a cria de um animal de carga. Então os discípulos foram e fizeram tudo o que Yeshua ordenou. E trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre ele, e Jesus se sentou sobre ele. E multidão forraram o caminho com seus mantos, enquanto os outros cortavam galhos de árvore e espalhavam pela rua. E as multidões iam adiante e atrás dele e gritavam, dizendo: por favor, liberta-nos. Ou Osana, está na sua Bíblia? Oxana, está aí? Alguém está escrito Osana aí? Amém. Significa liberta. Jesus é Messias porque assim como Moisés, ele veio para libertar. Então, a segunda coisa que eu quero falar é que Jesus, nesse momento que nós estamos celebrando Páscoa, ele também é sacerdote. Logo depois da palavra de Deus a Moisés sobre como eles deveriam caminhar no deserto, Deus estabeleceu leis sacerdotais. Diga assim: o sacerdote trabalha. Diga para o seu irmão: o sacerdote trabalha. Sacerdotisa também, tá bom? Diga: o sacerdote faz 3 coisas. Amém? Diga aí: sacerdote. Irmãos, nós somos sacerdotes, amém? Glória a Deus. Diga: o sacerdote faz 3 coisas. Diga: ele ora, ele faz sacrifício. Amém? Mas o que ele faz?
Ele ora, ele faz sacrifício e o mais difícil, se santifica. Lembra que Paulo fala? Rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Jesus não é só sacerdote aí. Em toda a sua vida, querido, Jesus não só orava, Jesus não só se santificava, mas Jesus chegou ao momento do perfeito sacrifício. Paulo diz: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou repetir, querido: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus, como sacerdote, ele forma uma equipe de apóstolos que ensina a ser sacerdotes. Se você não lembra, naquele tempo, quando o templo rasgou o véu, não sei se você sabe, mas o ministério levítico acabou. Não se sacrifica ainda? Alguém já ouviu falar? Lá em Jerusalém andam matando cordeiro. Não tem mais templo. Você é o templo. A palavra viva está dentro de você. O Santo dos Santos e o lugar da visitação de Deus é você, é a sua casa, é o seu quarto. Jesus usou de coisas simples, queridos, para ensinar a tradição. Jesus dizia assim: olha, quando você quiser orar, não façam como as pessoas que só oram na igreja. Eu não vou lá falar de religiosos, ok? Não façam como a maioria que só ora na igreja. Tem gente aqui assim, que só ora aqui dentro. Só me louva na igreja. Só me busca na igreja. Só abre a Bíblia na igreja. Mas quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala comigo em secreto, porque eu vou estar conversando contigo. Querido, às vezes é difícil falar, que tem tanta gente falando, o pastor está falando. Jesus era simples, porque Jesus sabia que o sacerdote precisava de sacrifício. Ele não é só sacerdote, ele é sumo sacerdote, ele é Kohen Hagadol. Ele vai e sem ter feito nada. Quando é tentado, querido, ou você acha que Jesus não foi tentado? Foi não, lógico que foi. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, tudo. Então é tudo mesmo. Será que Jesus queria ter uma esposa? Já me fizeram essa pergunta, deixa eu te dar uma resposta aqui. Jesus é homem e ele gosta de mulher, sabia? Ele só vive falando de casamento. Ele fala: olha, minhas bodas, as minhas bodas, as minhas bodas, eu sou o noivo, eu estou querendo a minha noiva, meu noivo. Você acha que Jesus não vai casar? Jesus vai casar sim, e vai casar com a sua noiva. Posso ouvir amém? Jesus foi tentado? Foi em tudo, mas ele permaneceu santo. Diga: ele é modelo para mim. Diga: Jesus é modelo para mim. Diga: ele é meu sacerdote. E terceiro e último, porque eu quero entrar já na ceia, ele é rei. Jesus ainda não veio na terra, ele vai voltar. Por isso o nome dele é Messias, ele é chamado de ungido, porque ele foi ungido para isso. Jesus é ungido para ser rei. Sabia, querido? Jesus não é ungido só para ser profeta, ele era profeta. Ele não foi ungido só para ser sacerdote, ele foi sacerdote. Porque 3 são ungidos, né? Sacerdote, profeta e rei. Você vai ver esses 3 tipos de ministérios recebendo unção com óleo na Bíblia. E Jesus como rei, querido, algo tremendo nós precisamos hoje
acolher no nosso coração. Ele abraçou um povo que não era povo dele. Uma pessoa chegou assim: pastor, mas eu sou... A gente estava falando sobre judeu, uma porção de coisas, né? Sobre ser recebido por Deus. Eu falei: querido, olha só, Jesus veio só para os judeus. Não foi? Foi. Mas ele olhou um mundo carente de tanta coisa, que ele falou assim: olha, mas todo que quiser que eu reine sobre ele, eu vou ser rei dele também. Porque a promessa era para Abraão. Jesus é o filho da promessa. Sabia? Essa mesa está aqui, querido, para simbolizar algo profundo sobre a pessoa de Cristo. Quando nós não consideramos mais o amor dele, quando amamos nossas próprias coisas, damos muito mais valor ao nosso carro, damos muito mais valor à nossa profissão, não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempo para Jesus. E querido, parece que eu estou falando algo que não é verdade, eu quero dizer que essa é a pura verdade. É por isso que essa mesa é tão significativa para nós, para que o tempo de Páscoa, que é uma semana, o Senhor passe mais uma vez na nossa vida e encontre os umbrais da porta da nossa alma, da nossa casa, sujos com o sangue do Cordeiro. Diga comigo: misericórdia, bondade e graça. Porque se isso não for o significado da Páscoa, que é o significado da Páscoa? A Páscoa não é um ritual, querido. A Páscoa é uma realidade da nossa vida. Todas as vezes que Deus passa por nós, o juízo não vem. Ou você acha que quando você peca, ouça o que eu vou falar, quando você faz algo errado, não tem juízo para o seu pecado? Tem sim. Satanás vai lá no trono de Deus e já vai reivindicar, tocar na sua vida. Seja qual for o seu pecado. Pecado de prostituição, de roubo, de maledicência, de assassinato. Assassinato, pastor? Sim. Quando você se ira com alguém, deseja que aquela pessoa morra, sofra um acidente, seja qual for, você já pecou contra aquela pessoa no pecado de assassinato. Jesus fala sobre isso. Ele diz o seguinte: olha, a Torá diz: não assassinarás, mas eu digo, aquele que olhar para o teu irmão já com ódio dele, já matou ele. Você acha que quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós prostituímos, seja qual for o pecado, não tem juízo? Qual é o salário do pecado, gente? Quê? Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Por que você não morreu? Por que não chegou um câncer na sua vida? Por que não chegou uma doença terrível na sua vida? Por que a mão de Deus não chegou e te esmagou? Por que não veio nada disso sobre você e sobre o povo de Israel lá no deserto veio? Porque quando um se levantou para falar: esse pastor aí está por fora, o que aconteceu? O leprosa. Quando uma equipezinha de louvor se levantou lá para sentar o pão em Moisés e Arão, o que aconteceu? A terra abriu e engoliu todo mundo. Por que, querido, que não acontece nada com você? Porque os umbrais da sua alma estão manchados de sangue. Não por sangue de bodes ou carneiros, mas pelo seu próprio sangue redimiu. Eu quero dizer, queridos, que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu quero dizer, queridos, que muitos de nós não se aprofundou no conhecimento da pessoa do Messias, por falta de conhecimento. Mas essa noite aqui, queridos, estamos recebendo libertação. Diga assim: Senhor, obrigado pela sua graça. Diga.
Senhor, obrigado pela sua graça. Obrigado, Senhor, por sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Quando Jesus declarou que ia ser rei, existia uma profecia e ele disse isso na Páscoa. Existia uma profecia, queridos, que está escrito lá no Taná, está escrito por um dos profetas: ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E Jesus repete essa palavra. Eu queria que você abrisse aí para a gente iniciar a ceia, em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler desde o primeiro versículo, amém? Quando Jesus acabou de falar, disse aos seus discípulos: como vocês sabem, Pêssah ou Páscoa terá início daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue e pregado em uma estaca ou numa cruz. E os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio de Caifás, que era o sumo sacerdote. E eles fizeram planos para prender Yeshua por meios ilícitos e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja revolta. E Jesus estava na casa de Simão, e uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro se aproximou dele e derramou o perfume sobre sua cabeça. E quando os discípulos viram isso, ficaram muito indignados e disseram: por que esse desperdício? O perfume poderia ter sido vendido por um preço e dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo o que se passava, disse: por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ela faz algo maravilhoso por mim. Os pobres sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. E ela derramou o perfume sobre mim para preparar meu corpo para o sepultamento. Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu seus principais sacerdotes e perguntou: o que vocês estão dispostos a me dar se eu lhes entregar Yeshua? E eles contaram 30 moedas de prata e deram a Judas. E desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa de Matzot, ou pães asmos, os discípulos vieram a Yeshua e perguntaram: onde quer que lhe preparemos o ceder? Ou melhor, a mesa da Páscoa. Essa mesa aqui que você está vendo. Está vendo? Esse prato do meio aqui é chamado de ceder. Agora nós estamos já na ceia, vamos aprender, amém? Glória a Deus. Jesus disse: vão à cidade e procurem um homem. Ele respondeu: e lhe digam o seguinte: olha, o Rabi afirmou: meu tempo está próximo. E os discípulos e eu celebraremos Páscoa na sua casa. E os discípulos fizeram assim como Yeshua ordenava que preparassem o ceder. Essa ceia que está aqui, queridos, está longe de ser aquela ceia que Jesus fez. Porque aquela ceia que Jesus fez com seus discípulos, havia algo que nós ainda precisamos gerar aqui, havia muita intimidade. Havia o desejo, por exemplo, de um servir o outro. E parece que naquele momento eles paralisaram. Jesus até, no final da ceia, faz algo tremendo. O que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos.
Você vai me dizer, por que, pastor? Aqueles discípulos estavam um pouco embaralhados, estavam um pouco paralisados, apesar de tanta intimidade, porque eles eram discípulos, eles caminhavam juntos. Porque Jesus tinha dito para eles que ele ia morrer aquela semana. Aliás, que ele ia ser entregue naquele dia. E quando eles prepararam essa mesa, queridos, eu vou falar de poucas coisas aqui, porque se eu for falar de tudo, nós vamos ficar aqui a noite toda, é muita revelação. O que me chama a atenção para o momento que eles estão comendo é que Jesus se revelou abertamente como cordeiro. Nós temos aqui o cordeiro. Inclusive quem fez essa mesa foi a minha esposa. Joia. As nossas esposas, queridos, elas são ajudadoras, amém? E elas são canal de Deus. Diga para sua esposa, eu amo você, meu amor. Você é canal de Deus. Se você não tiver com a esposa aí do teu lado, quando chegar em casa, você vai dizer uma palavra de amor para ela. Amém? Porque eu não tive tempo para fazer nada hoje. Minha esposa foi uma bênção para me ajudar. Obrigado. Quando Jesus se revela ali e ele diz, eu sou o cordeiro. Eles estavam comendo o cordeiro. Estavam comendo raízes aqui. Nós trouxemos a batata cozida. Para simbolizar, porque fala do momento que eles foram para o deserto, é o carpaz. Eles comiam mergulhado em água salgada. Por que, pastor, água salgada? Você vai ver aqui a batata na água salgada. Porque a água salgada significava os tempos de choro, as lágrimas deles. Jesus estava sentado ali comendo com seus discípulos e a intimidade, por um momento, fez eles esquecerem o que iria acontecer. Mas chega um momento, queridos, que Jesus pega um elemento, são dois elementos hoje que eu quero que ministre seu coração. No meio daquela mesa, existia um elemento chamado erva amarga. Hoje se usa alface romana, a gente não sabe o que era aquela erva amarga, mas era amarga para lembrar de uma coisa. A vida sem Jesus é muito ruim. O vazio espiritual na vida de alguém é muito ruim. E aqueles discípulos fizeram aquele momento, lembrando do Egito, lembrando de tudo, e estava diante deles o libertador, dizendo, olha, agora eu vou morrer. E ele diz no versículo, acompanhe comigo aí, querido. Nós vamos cantar o Halel aqui também, que é render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Diz no versículo 31. Então Jesus lhes disse, essa noite, todos vocês perderão a fé em mim. Como diz os profetas, ferirei o pastor de morte, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ter sido ressuscitado, irei para diante de vocês na Galileia, e jamais vocês perderão a fé novamente. E aí nós temos aquele episódio muito tremendo que Pedro diz, jamais isso não vai acontecer, eu nunca vou perder a fé em você. Eu nunca vou te negar. E Jesus disse para ele, olha, você, hoje antes do galho cantar, você vai me negar. Você vai sim. Quantas vezes, queridos, nós fazemos isso? Talvez hoje aqui mesmo, nessa mesa, depois de comer, vamos sair daqui e vamos negar Jesus. Mas eu quero dizer, querido, que ainda assim, mesmo negando, lá na frente o que acontece com Pedro?
Pedro encontra Jesus e Jesus diz para ele: você me ama, Pedro? Deixa eu falar algo para você. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podemos até negar Ele, mas Ele nunca vai negar a gente. Ele nos ama. Você pode dar um aplauso a esse Messias? Ele nos ama. Mais forte esse aplauso. Eu queria que você, nesse momento agora, nós vamos servir, você curvasse sua cabeça um minuto, e pedisse ao Espírito Santo para que Ele abra seu entendimento, quebrante seu coração. Nós vamos servir alguns elementos aqui da ceia. Eu não vou fazer toda a liturgia porque seria muita revelação para falar em cada elemento. Mas eu espero até sábado que vem nós vamos fazer alguma coisa. Eu espero que Deus nos dê entendimento de todas as coisas que Ele está trazendo hoje aqui. Faça a sua oração agora. Fale com Jesus agora. Fale com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você, nesse momento agora, ficasse de pé. Queria chamar minha esposa, a pastora, aqui para me ajudar. Aleluia. Queria convidar aqui o Marcos e a Adriana. Queria chamar também o irmão Edilberto, a sua esposa Beth. Irmãos, esse é um momento agora que nós vamos ser tremendamente ministrados, amém? Então cada elemento dessa ceia, nós vamos dar um pouquinho para cada irmão. E eu vou estar explicando. Porque o ideal é que nós fizéssemos uma grande mesa aqui. E nós vamos fazer. Você pode dizer amém? Diga, nós vamos chegar lá. Amém? Assim como eu faço com a minha família, como família de Deus, igreja do Senhor, nós vamos fazer. Amém? Mas hoje você vai ser ministrado aqui com alguns desses elementos. E eles têm significados tremendos, amém? E eu com muito carinho vou começar a explicar cada um para você. Mas o importante hoje aqui é que você saia daqui tocado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui uma pastazinha doce. Inclusive eu comprei ela para mim em Jerusalém. Ela se chama Haroset. Essa vai ser a última coisa que você vai comer hoje aqui, antes do vinho e do pão. Nós vamos repetir. E durante a Páscoa Jesus
começou com vinho com pão. E novamente no final ele termina com vinho com pão. Ele toma vinho 4 vezes. O copinho que eles tomavam tinha mais ou menos 100 ml. Então não dá para ficar bêbado não. Mas eles faziam isso como sinal profético. Tinha também a matzá, que é o pão, o vinho, a betzá, que eu não vou falar muito, que era um ovo cozido que eles queimavam um pouquinho para lembrar da destruição do templo. Mas quem colocou isso, na verdade, na mesa foi o judaísmo rabínico depois de Jesus. Jesus não comeu ovo, ok? E o mais importante, tinha o cordeiro. As mulheres que nunca comeram cordeiro vão comer cordeiro hoje. Amém? Porque Jesus diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Amém? Você não vai passar mal. O cordeiro foi comprado na churrascaria. Tá, ó. E o carpaz que nós estamos aqui representando com a batata poderia ser o salsão. E o significado é muito interessante. E fala da liberdade. Ela tem esse cunho profético que é liberdade. E eu falei que ele se molha na água salgada para lembrar do povo, do trabalho, das lágrimas deles. Então nós vamos estar servindo. Você vai segurar. Eu queria dizer que você vai segurar a pastinha de Haroset, que é o docinho. Se puder ficar com a família, se você puder ficar junto com a sua família, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Bem, então, as esposas dos levitas puderem vir para aqui, para o altar, por favor. Agora a erva amarga, querido, é só um pedacinho, hein? Porque a minha esposa, eu pedi para ela comprar agrião, ela comprou boldo. Ela quis marcar a sua vida com essa ceia. Então você vai pegar, são só 4 elementos, tá bom? 4. É essa pastinha doce, a batata, a erva amarga e o carneiro. Pega o carneiro. É muita gente, né, varão? Você já gosta do negócio, mas restaurar é difícil, mas nós vamos chegar lá. Pode dizer amém? Quantos querem restauração? Diga amém. Quantos querem viver o melhor de Deus? Diga amém. Irmãos, eu vou dizer o que vai acontecer ano que vem. Para a honra e glória de Jesus, e nós vamos tomar vergonha, amém? Nós vamos fazer um jantar decente. Aliás, dá tempo, se quiser, sexta-feira dá para fazer. Mas precisamos de gente disponível, amém? O carneiro nós já ganhamos. Amém? Você sabe o que mais falta na Páscoa da igreja? Não dói no meu coração porque nós já estamos caminhando para lá, amém? Mas se fosse outra época doía no meu coração. É de fazer esse momento aqui uma janta e a gente pudesse conversar das coisas que nós estamos vivendo. Intimidade. Detalhe, você está com toda a sua família aqui. E muitos estão sozinhos, né? Está faltando pai, mãe. E Páscoa é uma ceia familiar. Ah, pastor, mas eu não tenho família. Então tem a igreja que é a sua família. Mas já pensou você chamar aqui? Não, pai, mas vocês têm que ir. É a ceia da Páscoa da nossa igreja e eu só posso entrar se você estiver lá. Queridos, olha que estratégia para ganhar a gente para Jesus, para ganhar a nossa família. Ouve aqui, presta atenção no que eu estou falando. Imagina ano que vem uma mesa aqui em forma de U. Olha a mesa de Jesus, ó, de U. Meio da igreja aqui, ó. Todas as cadeiras cheias.
Se não der aqui, a gente faz lá fora também. E nós fazemos uma janta. Depois de comermos isso aqui, aí depois de jantarmos, qual é a janta? Qualquer coisa, querido. Macarrão, tudo tem tudo isso aqui, ó. Tem batata, purê de batata. A janta. Terminou a janta, vamos celebrar a Páscoa com canção, com alegria, cantando Inei Matov, que vocês ainda não aprenderam, né? Só eu que sei cantar Inei Matov, Romanaim. Eu acho que Paulo também sabe, né? Pois é. E a nossa família ser alcançada para Jesus. Todos já receberam tudo? Come ainda não. Gente, não é só o que é doce, não. Eu quero que você pegue a erva amarga, que é o principal aí. Quem não recebeu a erva amarga, quem não pegou o pedacinho de boldo, levanta a mão. A folhinha verde, quem não pegou, então você precisa pegar. Pega um pedacinho pequeno, ok? Traz para cá, filha. Põe numa bandeja aqui para mim, para as crianças também. Vem cá, Juninho, Ju, Rebeca. Eu estou repetindo aqui, queridos, o que eu recebi de uma forma tremenda no encontro de levitas. Na verdade, Deus está restaurando o sacerdócio levítico, só que o sacerdócio familiar. Diga, eu sou levita na minha casa. Diga, vamos lá, eu sou levita na minha casa. Sabe o que significa levita ou levi? Aquele que tem a capacidade de unir. A palavra levi é unir, ou unir-se a mim, né? Leve, unir, levi, unido a mim. Então, o que o levita faz? Ele traz unidade, ele traz a presença de Deus. E Jesus falou que seria uma congregação de sacerdotes, por isso o véu se abriu. Todos já pegaram? Queridos, são 4 elementos que você tem que ter aí: o carneiro, a batatinha, a folha de boldo e o doce. Não vou falar harosset, que senão vocês não vão entender tudo. Quem quiser saber tudo como fala em hebraico, depois eu falo, amém? Por enquanto nós vamos falar português para você aprender. Está com os 4 aí na sua mão? A batatinha, o carneiro, a erva amarga e o harosset, amém? O doce. Por favor, cadê filho meu? Querendo me dar a folha inteira, eu vou dar uma diarreia. Querido, se você pegou um pedaço muito grande de boldo, Deus está querendo tratar com a sua alma, bem? Você vai sair leve. Esse copinho de doce vai sumir, você vai ter que vir pegar mais. Amém? Rápido. Ah, tá aqui. Não, quero pequeno. Querido, aleluia. Você vai pegar primeiro nós vamos orar, amém? Todos já pegaram? Todos já pegaram? Mais uma vez eu quero repetir aqui, querido. Nós estamos começando a ter entendimento, amém? Essa mesa está longe de ser o ideal, mas nós vamos chegar no ideal, amém? Eu creio numa noiva restaurada totalmente. Nós vamos chegar no ideal. Eu quero ajudadores, hein? Amém, Adriano? Amém, Paulo? Amém, Paulinho? Amém, seu Valdéres? Vou matar um carneiro lá. Amém, seu Zair? Meu pai. Então você vai pegar aí a batata, o significado dela. Nós vamos ter
liberdade como significado o desejo daquele povo, ou o nosso próprio desejo, e o nosso ardor, nossas lágrimas, para receber libertação. Então, a batata também significa alimento. Eles tinham isso cotidianamente, ou seja, eles tinham sempre. Eles comiam a mesma coisa sempre. Então isso vai lembrar do pouco, mas que é alimento, que é suficiente para você, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei, obrigado porque o Senhor nos dá entendimento, direção, e esse momento possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, para darmos verdadeiro sentido da obra redentora de Yeshua. Que Jesus possa entrar agora, Pai, na nossa vida e nos mostrar o verdadeiro significado de sacerdócio, porque através da morte dele, Pai, eu tenho um propósito para cumprir, de ser santo na Tua presença, de buscar a Tua presença, de ser saciado por Tua palavra e não precisar de nada nessa terra mais, a não ser a Tua presença. Que o Senhor nos abençoe esse momento, em nome de Jesus. Você pode comer a batata. Vocês devem pegar a parte do sangue e espalhar nos umbrais da viga superior. E nessa noite, vocês devem comer a carne assada no fogo. E deverão comê-la com a matzá e a maror. Nós vamos comer agora o cordeiro. Pegue a carne. Pode comer o cordeiro. Aleluia. Agora pegue a folhinha. Vai ser o mais difícil. Pode comer. É horrível, queridos. Essa era a nossa vida sem Jesus. A sua vida sem Jesus é amarga. Talvez você não consiga ver isso, mas a sua vida sem Jesus é amarga. Agora eu quero que você pegue um pouquinho na colher desse doce. Pode comer. Olha o que Jesus fez na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Toda amargor Ele tirou. Pode comer mais, até sair o gosto do boca. Ficar com Jesus é bom.
mundo sorrindo. Eu queria agora pedir mais uma vez o casal. Sim. O pão, a matzá e o vinho. Enquanto está servindo, preste atenção no que eu vou falar, continuar falando. Na verdade, só na Páscoa é que nós comemos esse pão sem fermento. Eu não consegui amatizar mesmo, ela é igual um biscoito, ela não tem sabor nenhum. É trigo e sal. Aliás, trigo sem sal, trigo e água. Se você ainda ficou com gostinho de erva amarga, misericórdia, pastora Rosineide. Agrião da próxima vez. O outro vai marcar o coração de todo mundo aí. É para marcar. Quando for pecar, lembrar, né? Durante o ano, queridos, eu quero dizer que nós vamos estar fazendo a ceia aqui na igreja. Vamos estar fazendo o nosso kiddush. Não vai ser pão sem fermento. Pão sem fermento, só na Páscoa. Ok? Você vai estar comendo um pãozinho doce, não estranhe. É a ralar. Nós vamos ter que ralar para aprender. Amém? Estou fazendo um trocadilho aqui. E por que o pão ralar? Porque há uma pergunta na Páscoa. Por que nós comemos? O filho pergunta ao pai: pai, por que nós comemos pão com fermento durante todo o ano e só na Páscoa comemos pão sem fermento? E aí o pai diz para o filho assim: porque, filho, quando o Senhor livrou o povo do Egito, não deu tempo da massa fermentar. Mas para a gente que já tem a profecia completa, nós vamos dizer: porque o pão sem fermento na Páscoa significa Yeshua, que não tinha pecado. Ele era perfeito e ele é alimento para nós. Amém? Amém? Então pegue o pão. Versículo 26, do capítulo 26, diz: enquanto eles comiam a mesa, o jantar, Jesus pegou o pão, a matzá, e disse, ele disse: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzilehen min haaretz. Bendito sejas tu, repita comigo: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tira o pão da terra. Pode comer o pão.
Ele também pegou o cálice de vinho e disse: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafé. E quer dizer: bendito sejas tu. Repita: bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que tiraste e nos deste o fruto da videira. Em nome de Jesus. Amém. Pode beber o vinho. E depois de haver ceado, eles cantaram o Halel, que é essa música da Páscoa que nós vamos cantar agora. Amém? Se tiver no retro, por favor, põe no retro para mim. Rodula Adonai Kitov, Kileolam Hasdo. Amém? Rodula Adonai Kitov. Eu queria que você desse a mão. Kileolam Hasdo. Rodula Adonai Kitov. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tua misericórdia é para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia é para sempre. Rendei graças, rendei rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças, rendei graças, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Rendei graças, rendei graças, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças, rendei graças, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Graças, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Estenda a sua mão. Senhor nosso Deus, Tu és aquele que é, que era e que há de vir. Tu és o Altíssimo. Tu és aquele que está sentado no trono.
e tu tens na sua destra todo o poder. A ti, nosso Deus, Criador de toda a terra, a ti, Yeshua, o Senhor da nossa vida, nós consagramos esse momento. Nós nos rendemos e nos quebrantamos diante da tua majestade. Tu és o Messias da nossa vida, e tu és o Rei que nós esperamos que venha reinar. Senhor, nos ensina a andar em santidade, nos ensina a tua lei, a tua palavra, para que todos os dias, Senhor, a tua palavra nos santifique. Senhor, assim como naquele tempo que o sangue do Cordeiro estava sobre a nossa casa, sobre a casa daquele povo, que ele esteja hoje sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que passe, Senhor, a sua presença sem trazer juízo sobre nós. Que o Senhor passe, Pai, nesse lugar e encontre o sangue vertido do Cordeiro Yeshua sobre a nossa vida. E que não passe de nós a tua misericórdia. E que não passe de nós, Senhor, a tua bondade. Mas que todos os dias se renove a sua misericórdia, se renove a sua graça. Obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor levante a sua cabeça e te dê shalom. Yevarei Adonai veismerecha, Yair Adonai panavelecha iruneka, Isa Adonai panavelecha, veiasem lecha shalom. Que a paz de Yeshua repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, e que toda a terra saiba que o Redentor vive, para a glória de Deus Pai. Hag Pesach Sameach, feliz festa de Páscoa, querido. Dê um aplauso a Yeshua. Querido, eu quero dizer para os discípulos que amanhã não tem reunião. A reunião vai ser terça. E quem quiser, com educação, né, vir à mesa e se servir das coisas que ainda estão aqui, você pode se servir, amém? Hinei matov rumanai, shevet achim gam yachad. Hinei matov rumanai, shevet achim gam yachad. Hinei matov, lai 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 lai. Hinei matov, lai 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 lai. Hinei matov rumanai, shevet achim gam yachad. Hinei matov rumanai, shevet achim gam yachad. Hinei matov, lai 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 lai. Hinei matov, lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Quão bom e agradável é os irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é os irmãos vivam em comunhão. Em unidade, em unidade. Lai 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 lai. Em unidade, em unidade. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Shabbat shalom, Shabbat shalom.
Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, não sabe. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Tem que ensaiar, ué. Eu não sei. Você sabe essa aqui, ó. Levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Seus inimigos, enquanto os justos celebram, se celebre a vitória do Senhor. A música no